Se você está pesquisando como gerar lucro com consórcio, para tudo que você está fazendo agora e presta atenção aqui. Porque o que eu vou te mostrar agora, eu duvido que você encontre de graça na internet. Mas antes de eu começar, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Evandro Canelo, educador financeiro especialista em consórcios. E hoje eu vou abrir mais uma caixa preta do consórcio, gente. Mostrando uma informação privilegiada que muda o jogo para quem quer ter retorno investindo em consórcio. São informações que muitos vendedores de consórcio não te mostram. Alguns porque não têm acesso, outros porque não têm o conhecimento e infelizmente outros têm alguns conflitos de interesse e não querem mostrar o que eu vou passar aqui para você hoje. Então vamos lá, o que eu vou te mostrar é como escolher a administradora certa para obter lucro investindo em consórcio. Essa informação é o que separa quem tem retornos que batem o mercado dos que não ganham nem da poupança quando investem em consórcio. Eu estou falando de até 500% a mais de retorno sobre o investimento se você escolher a administradora certa para investir. E não é exagero, eu vou te mostrar os números reais. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo sobre educação financeira e consórcio inteligente. Todo mundo fala no consórcio como alternativa ao financiamento, para comprar um imóvel ou para comprar um carro, mas poucos entendem que ele pode gerar lucro para quem investe em consórcio. E existem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é a alavancagem patrimonial para geração de renda passiva. Funciona assim, é bem simples. Você contempla um consórcio, compra um imóvel, aluga esse imóvel e o inquilino paga o restante das parcelas desse consórcio. É o que nós chamamos aqui na Rede Sul de CIP-RP, Consórcio de Investimento Patrimonial para Geração de Renda Passiva. E eu vou deixar aqui, inclusive, como sugestão, um vídeo com o passo a passo desse método. Mas hoje o foco do vídeo é outro. Eu quero te mostrar como gerar lucro com consórcio vendendo a carta após a contemplação. Só que para isso funcionar, não adianta fazer qualquer tipo de consórcio, em qualquer administradora, em qualquer grupo, gente. Deixa eu te explicar como que eu e centenas de clientes meus utilizamos o método CIS-RG para lucrar alto com consórcio. CIS-RG é a sigla de Consórcio de Investimento Seguro com Retorno Garantido. É um método que eu desenvolvi ao longo da minha carreira trabalhando exclusivamente com consórcios. E a lógica do CIS-RG é bem objetiva. Você investe em cotas de consórcio e aguarda a contemplação, que pode ser por sorteio ou lance, e depois de contemplado você vende essa carta contemplada para outra pessoa, colocando um ágio em cima. Lembrando que depois que você contemplou e vendeu esse consórcio, quem assume as parcelas restantes é quem comprou a cota de você. Agora, sobre o lucro na venda da cota, CIS-RG da Rede Sul, você nem precisa ficar procurando o comprador, porque nós temos um programa de recompra garantida que garante que você consiga vender a carta. Ou seja, a própria Rede Sul compra a carta contemplada pagando um percentual definido já em contrato. E esse percentual é sobre o valor atualizado do crédito lá no momento da contemplação. Evandro, mas que percentual é esse que vocês pagam? Olha, depende do momento da contemplação. Se for até a prestação número 30, a gente paga 15% sobre o valor atualizado do crédito. Se for a partir da parcela 31, o percentual é de 20%. Agora deixa eu te mostrar aqui dois casos reais de clientes meus que conseguiram um bom lucro investindo em consórcio pelo método CIS-RG. O primeiro é o caso da Luciana. Ela já tinha experiência no mercado financeiro, trabalha com finanças, não era uma novata, mas ela queria ter lucro real e segurança. Nós fomos surpreendidos muito positivamente pelo lucro que nós tivemos num prazo de 12 meses. E isso foi importante para nós. Rápido, vocês cumpriram com o combinado de comprar as cotas muito rapidamente. Então, com o investimento, nas minhas contas eram até menos do que 50 mil, mas você deve ter aí a parcela do último que eu paguei a mais, que passou de 50 mil, e a gente teve um retorno aí de 190 mil. Então, tirando os 50 mil que a gente investiu, foi 140 mil de lucro. O que a Luciana fez? Veio até nós e nós estruturamos para ela um plano com 7 cotas de 400 mil. Ela foi contemplada em 12 meses. Nesses 12 meses, ela investiu 50 mil em parcelas e contemplou 4 cotas. Essas 4 cotas juntas, uma por sorteio e 3 por lance, totalizaram um crédito de 1.200.000. Aí ela acionou a recompra garantida da Rede Sul e nós compramos dela por 190 mil reais. O lucro líquido da Luciana foi de 140 mil reais em um ano. Isso dá 273% de retorno, gente, ou 22% ao mês. Isso é alavancagem financeira pura. Agora um outro caso, é um caso bem interessante, que é do Guilherme. Ele mora lá em Austin, nos Estados Unidos, e mesmo morando fora do Brasil, ele um dia quer voltar para cá. Então, procurando na internet, encontrou a gente e decidiu investir em consórcio através do CIS-RG. Eu procurei bastante
outras vertentes, outras oportunidades. Não enxerguei nada que pudesse alavancar da forma como um consórcio se mostra, e é uma bola de neve extremamente positiva. Quando você começa, igual no meu caso, que eu fui contemplado tão rápido, cara, isso te dá uma vontade de continuar fazendo essa roda girar impressionante. O Guilherme fez 4 cotas de 250 mil, investindo meia parcela em cada cota. Em uma delas ele foi contemplado na parcela número 7, com 4.600 pagos. A gente recomprou essa cota dele por 38 mil, o que deu um lucro de aproximadamente uns 34 mil reais. Ou seja, o Guilherme teve um retorno de 637% sobre o investimento. E o mais interessante é que ele fez tudo isso morando fora do país. Ele investe aqui no Brasil de forma 100% segura, com a intermediação e acompanhamento do Grupo RedSul. E esse caso mostra exatamente o que eu sempre falo. Quando existe uma estratégia, existe planejamento, o consórcio deixa de ser apenas uma forma de compra e se torna uma verdadeira ferramenta de investimento e alavancagem financeira. E agora eu vou compartilhar o meu sistema aqui com vocês e mostrar a diferença na prática, trazendo vários cenários em administradoras e planos diferentes. Então vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês em relação a qual é a melhor administradora de consórcio para você fazer o consórcio voltado para investimento, com o intuito de aplicar o CIS-RG, que é vender a carta contemplada e ganhar o ágio. Esse sistema aqui que nós desenvolvemos, ele é muito interessante porque ele dá muitos dados. Dá atualização do crédito, dá por quanto você consegue vender, correção de parcela, compara com aplicação de renda fixa, com poupança, compara com diversos formatos de investimento, se é meia parcela, se é parcela cheia, se é parcela reduzida em 70%, que abrange planos de diversas administradoras. Um ponto crucial de qual é a melhor ADM para você escolher é a configuração do grupo que essa administradora oferece. Então, os grupos que essa administradora oferece têm flexibilidade de parcela, tem N formas de contemplação, ou só contempla por sorteio, número de participantes no grupo, arrecadação dos grupos. Outros pontos que é muito importante de você avaliar, que eu vou falar antes de nós entrar nos detalhes técnicos e de cálculos aqui, essa administradora, ela tem liquidez no mercado, as cotas delas têm liquidez? Exemplo. Hoje nós temos mais de 130 administradoras que estão ativas, que estão autorizadas pelo Banco Central a formar grupo e comercializar cotas de consórcio. Mas vou dar um exemplo aqui. Você acredita que tem mais liquidez no mercado uma cota da Roma ou do Itaú? É claro que é do Itaú, entendeu, gente? E isso só para dar um comparativo, assim, coisas bem distantes, né? Mas tem muita administradora grande aí que trava na hora de você transferir uma carta contemplada, que não vê isso com bons olhos. Então, hoje, toda a sessão de cota contemplada precisa da anuência da administradora. E tem administradoras que começam a colocar barreiras para você não conseguir comprar e vender cartas contempladas dela. Por exemplo, coloca uma taxa de transferência de 2, 3% sobre o valor do crédito. É uma carta de 400 mil, você vai pagar 8 mil, 12 mil de taxa de transferência, você não, quem vai comprar a carta de você. Então isso começa a dificultar a movimentação daquelas cartas no mercado. E a administradora que na análise de crédito para fazer a transferência também começa a não aprovar cadastro do novo dono dessa cota. Então isso começa a ficar difícil, e nós que estamos envolvidos no meio de consórcios profissionais sabem qual é a administradora boa, qual é a administradora ruim. Porque a gente também compra e vende cartas contempladas. Então tem administradora que, se você vir aqui oferecer para mim, eu não quero nem de graça a carta, porque eu sei que vai ser difícil de eu transferir, vai ser difícil de eu vender depois para outro cliente, então vai ser difícil de eu também ganhar. E aí é nesse sentido que eu quero trazer alguns direcionamentos aqui para quando você for investir. Tem boas administradoras e tem administradoras que não tem como você investir nelas, para você poder fazer e estruturar o CIS-RG. E aí os planos também fazem muita diferença. Por exemplo, digamos que você invista em uma carta de 300 mil em uma administradora. Vou pegar um plano aqui, por exemplo, do Itaú. Então, digamos que você invista aqui em um plano do Itaú. O Itaú não tem meia parcela no portfólio, só tem parcela cheia. O Itaú eu considero entre as 3 melhores administradoras do mercado. Então, e só não é a melhor porque justamente não tem um portfólio vasto de produtos, tem algumas coisas que eles não querem fazer.
senão eles seriam a melhor, sem dúvida. Naturalmente, o maior banco da América Latina, então a questão de segurança, credibilidade, os processos são ágeis, tem muita coisa boa. Mas, um exemplo, eles não permitem que você compre imóvel rural com um consórcio de imóvel. Então, esses pontos, eles deixam a desejar. Se fosse mais flexível, como outras administradoras, seria ainda melhor. Agora, eles não têm meia parcela nos planos deles ainda. Quem sabe aí no futuro eles têm. Mas hoje eles já lançaram grupos com parcela reduzida. E aí a gente pode desenhar esses cenários aqui. Então, os grupos do Itaú hoje, se você pegar uma carta de 300 mil em 200 meses, parcela cheia, a parcela vai ficar 1.875. Aí você vai investindo, a parcela vai corrigindo pelo INCC e digamos que na prestação número 30 você seja sorteado. Essa cota ela vai estar valendo 343 mil porque corrigiu o crédito pelo INCC. E a parcela também subiu. Então, você já vai estar investindo 2.149 por mês. Ou seja, você vai ter investido 59 mil. Se você vender ela por 23% do valor do crédito, lembrando que aqui na Rede Sul a gente paga no máximo 20%, já não dá lucro na venda. Ah, Evandro, mas eu consigo vender por mais no mercado. Consegue. Eu vou abrir aqui o nosso site para você ter uma noção de como que está as cartas contempladas. Se você entrar aqui no nosso site, você vai poder ver alguns exemplos de cartas que estão aqui, que é essa carta vendida para o cliente final. Então, quando você entra aqui, ó, vou pegar imóveis, você vai ver aqui, ó, tem cartas Bradesco, HS, Unicob, Rodobens, Embracon. Aqui você só vai encontrar cartas de administradoras que a gente conhece e que sabe que tem como comercializar. Umas é mais fácil, outras não é tanto. A HS Consórcios, por exemplo, para compra e venda de carta contemplada é uma das melhores. Eles não fazem análise de crédito para você poder vender, você só vai passar por análise de crédito o comprador da cota na hora que ele for comprar o bem. Então tem essas facilidades. Por isso que tem muita cota da HS no mercado, que é uma administradora boa para esse mercado. Mas você vai pegar aqui uma carta, por exemplo, de 387 mil. Aqui, ó, as cotas da HS, geralmente, ó, 200 mil de entrada. Então, se você volta aqui para o nosso sistema, essa cota de 343 está por 51 mil. Ou seja, é possível vender por mais, vender lá 30% de entrada. Então, de 343, você vai pegar aqui 343 por 30% de entrada, dá 102 mil. O sistema não atualizou. Deixa eu ver. Vou mudar aqui para 31. Aí. Mudei para 31. Ele puxou, porque acima de 30 a gente paga mais de 20%. Então, se eu, vamos dizer aqui, 23%, dá 79 mil. 15% que dá 51. Aí, você investiu na parcela 31, 61 mil, vende por 79. Dá um lucro, ó, de 14 mil. E tá ganhando de uma aplicação, beleza? Mas ó, se a gente aumentar para 40 meses, você tem só 2 mil de lucro, com 23% de entrada. Só que você já tá perdendo para uma aplicação de renda fixa. O que isso quer dizer, Evandro? Se você tivesse aplicado o mesmo valor na renda fixa, esses mesmos 81 mil, ao longo desses mesmos 40 meses, começando lá com aporte de 1.500, corrigindo o teu aporte, assim como corrigiu o consórcio, você teria na renda fixa um lucro líquido de 21 mil descontando IR já. Ou seja, o teu valor bruto de resgate seria 105 e o valor bruto de resgate do consórcio seria 84, que é por quanto você vendeu. Veja, já não é um negócio tão interessante aqui. Agora, se eu ampliasse o prazo, o Itaú tem grupos de 240 meses. Isso já ficaria melhor. Por quê? Porque a parcela inicial ficaria menor. Então, a parcela em 240 meses, com taxa de administração de 25%, ó, ficaria 1.562. E em 200 meses, 1.875. Então, você investe em uma parcela menor. Quanto menor o investimento, maior vai ser o teu lucro, porque menos você vai ter pago até a contemplação. Então, vamos colocar o mesmo prazo de 40 meses. Você já teria mais lucro. Por quê? Porque investiu menos aqui. Agora, se eu vender por mais, então eu consigo achar alguém que me pague 30% dessa carta. Você já consegue vender por 110 mil. E você investiu 67. Aí, beleza? Ó, o retorno está maior do que em uma aplicação, ainda é negócio. Mas e se você investisse uma parcela reduzida em 70%? Ficaria ainda maior o teu lucro, porque o valor da venda não muda. Você vendeu pelos mesmos 110 mil, só que você investiu só 47 em parcela.
porque a parcela começou menor, entendeu? Então esse é um grupo que, por exemplo, Itaú tem hoje cartas de 300 com parcela reduzida. Agora, e se você investisse, fica 1.093, e se a parcela fosse metade, fosse meia parcela? Aí ficaria 781 de parcela. Aí o Itaú já não tem meia parcela, então já tem que ver uma administradora que tenha meia parcela. Por exemplo, na 40, olha o teu lucro quanto ficaria muito maior. Você teria investido só 33 mil. Se fosse o primeiro cenário, parcela cheia, você teria investido 67. Então o teu lucro ficaria 36 mil. Se você investir meia parcela, ficaria 65 mil. Então, uma administradora que é o que a gente mais prioriza aqui hoje é a Servopa. Por que a Servopa? Porque a Servopa, você consegue transferir as cartas, você consegue comprar e vender. Já foi mais fácil, hoje não está tão fácil, mas ainda assim você consegue comprar e vender cartas com a nossa assessoria. A gente mesmo recompra as cotas também. Tem uma empresa licenciada da própria Servopa que também compra. A Servopa tem meia parcela, tem 240 meses. Tem administradoras, por exemplo, vou pegar outras aqui, Vamos pegar, por exemplo, aqui a Porto Seguro. A Porto Seguro tem algumas promoções, Quando sai promoção, que nem em outubro, tinha redução de 35% na parcela. Mas aí tem a questão de contemplação que também faz a diferença. Você vai ficar só dependendo do sorteio? Não, você quer montar estratégias de lance. Hoje, na Porto, o lance fixo deles é de 40%, usando 30% embutido e 10% você paga de recurso próprio. Na Servopa, eu tenho grupos com lance fixo de 15%, e você desconta tudo da carta, que outras administradoras ainda não têm. Hoje, nesse momento, a Servopa o que tem de melhor para investimento é os grupos da Servopa hoje. A gente vai pegar aqui os grupos, por exemplo, da Porto, dependendo do mês, eles até lançam promoção de meia parcela, mas não é sempre. Aí, os grupos deles, vamos ver se tem grupo novo, acredito que já tem grupo de 240 meses. O que tem em andamento aqui, por exemplo, é 200 meses. Então, você já viu aqui pelo sistema que o melhor é o quê? Pegar mais prazo com menor investimento de parcela e conseguir montar estratégias de lance, que aí você consegue construir uma arquitetura, uma estrutura de cotas, várias cotas, com a menor parcela possível, com o menor lance possível, por exemplo, 15%, que dá, mesmo contemplando por lance, você ainda tem lucro. Por quê? Quando você usa um lance embutido, não próprio, se for de 15%, ele vai descontar da carta, vai sobrar menos crédito, não vai sobrar 368, vai sobrar 299, mas ainda assim você vendendo, você tem lucro. Agora, se o meu lance embutido fosse de 30 e eu ainda tenho que pagar mais 10 do meu bolso, olha isso aqui, já seria bem menos lucro, por quê? Você só conseguiria vender por 55 mil, porque o percentual da venda é sobre o crédito atualizado no momento da contemplação. Então veja que é muito importante saber qual estratégia você vai montar para que você consiga potencializar o teu lucro na hora de investir em consórcio. E isso passa muito pela escolha da administradora. Hoje tem pessoas oferecendo no mercado, por exemplo, cartas de 100 mil pela Rodobens, com prazo de 216 meses, taxa de administração de 30% e parcela cheia, sem lance. A estratégia é só sorteio, porque é grupo com poucos participantes. Aí, por exemplo, pega um grupo de 650 pessoas nessa configuração com 2 contemplação por sorteio. Você vai ficar dependendo de sorte. E aí, quando você, por exemplo, demora 40, se você demorar 5 anos para ser sorteado, você vai ter uma carta de 131 que você investiu 20 e você vai vender por 39. Então vai dar um lucro de 15 mil. Não é um lucro grande para uma carta dessa. Você quase empata aqui, com uma aplicação de renda fixa. Isso se você conseguir vender por 30. Como eu disse, eu só consigo pagar 20. Agora, se fosse meia parcela, é que aqui tá na meia, vou colocar na cheia aqui, perdão. Na cheia, você vai ter investido 41 e vai vender por 39, ou seja, não dá lucro se investir nessa configuração aqui de grupo, que tem no mercado, gente. Você vai olhar aí, tem gente oferecendo de tudo como consórcio para investimento, mas você precisa comparar administradora por administradora, plano por plano. A HS tem bons planos hoje, por exemplo, e eu tô falando, eu nem sou representante da HS. Eu já fui no início da nossa empresa, nós éramos representantes exclusivos da HS. Hoje a gente representa mais de 15 administradoras, justamente porque a nossa estratégia não é vender apenas uma administradora. Afinal, cada demanda
exige uma solução e não tem nenhuma administradora que tenha todos os planos ou faça todas as coisas nela apenas. Exemplo, como eu disse, por exemplo, o Itaú não faz imóvel rural. Já se você vai comprar um consórcio do Banco do Brasil, o Banco do Brasil aceita a aquisição do imóvel rural com o consórcio do Banco do Brasil. Tem administradora que faz capital de giro com alienação do próprio bem, como é o caso, por exemplo, da Embracon que a gente tem no portfólio. Outras administradoras já não aceitam, não fazem. Itaú não tem como você fazer levantamento de capital. Tem que fazer compra e venda entre terceiros. Já tem administradora que permite você fazer compra e venda entre parentes de primeiro grau. Veja, as políticas das administradoras, tanto comerciais quanto de crédito, mudam muito de administradora para administradora. E é necessário conhecer todas. Hoje a gente tem esse portfólio muito grande, então nós temos acesso a muita informação de várias administradoras e sabemos qual é aquela que vai atender as suas necessidades. E para investimento, por exemplo, hoje a HS tem planos, vamos lá, vou pegar uma carta de 200 mil. A HS tem planos lá com taxa de 23%, taxa mais um de fundo de reserva, tem grupos que é 22 mais um, mas vamos colocar aqui total de 23. Plano de 220 meses, numa carta de 200 mil, se for meia parcela, que é o plano da HS, eles trabalham muito forte com meia parcela, então a parcela fica 559 por mês. Na Servopa tem grupo de 240, então a parcela fica menor, fica 512. Entende que isso dá diferença? Ah, mas é só 20 meses. Não, mas dá diferença. E aí tem outras coisas mais sutis que representam uma boa diferença, que é a configuração do grupo. A HS tem grupos fidelidade, com lance fidelidade. A Servopa tem outras estruturas de grupos, também tem alguns com lance fidelidade. Porém, pelo que eu observo dos históricos, a Servopa tende a ter mais contemplação, mais arrecadação para fundo comum, porque antecipa menos taxa. E isso faz uma grande diferença na hora da entrega do grupo, tá? Mas, assim, o que eu quero deixar claro aqui para você? Não existe exatamente qual é a melhor administradora, você precisa fazer uma análise profunda. E para isso você precisa de assessoria de especialistas que conheçam várias administradoras, que tenham um sistema para desenhar diversos cenários para você. E isso aqui no Grupo RedSul a gente tem, os nossos especialistas têm acesso a esse sistema e eles conseguem justamente fazer isso para você. Conseguem trazer todos esses detalhes e fazer essa pesquisa, qual é a administradora que vai entregar mais resultado de acordo com aquilo que você está buscando. Não é só a questão do plano, é questão de liquidez, é analisar qual é a taxa de transferência, é analisar se tem gente interessada em comprar essas cotas, principalmente cotistas. Se você vir com qualquer carta, eu nem banco a cota, não tem interesse em comprar. Mas se for de uma administradora que eu sei que eu vou conseguir vender depois, obviamente eu vou investir, vou comprar de você, vou bancar a cota, vou ficar pagando parcela até eu encontrar um comprador, porque é um mercado muito lucrativo. Hoje tem muita gente que está procurando crédito, não está conseguindo financiamento. Na outra ponta tem os investidores em consórcio. Então quem está investindo e tem cartas contempladas consegue vender. É um mercado que dá lucro, eu mesmo invisto muito nesse mercado, faço cotas para mim, compro cotas de clientes, mas não de qualquer administradora. Você precisa entender essas questões, configuração do grupo, se tem liquidez, analisar a taxa de transferência, essa administradora faz análise de crédito antes de transferir a cota ou não faz, é fácil de vender, tem cota no mercado rodando, porque justamente, carta contemplada tem de tudo que é administradora, mas tem muita carta que fica encalhada, então você não deve investir em qualquer administradora. Você tem que garantir que você consiga vender essa carta quando você for contemplar. Senão você vai ficar com a cota lá contemplada e vai ter que ficar pagando parcela ou comprar um bem. Não vai conseguir ter liquidez. Analisar o grupo por dentro. Então, por exemplo, a gente aqui, vou dar um exemplo da Servopa, eu mostro todos os dados dos grupos. E tem N grupos para você escolher. Olha o histórico de contemplação. Então, eu vou pegar um grupo, por exemplo, que a gente trabalha muito forte aqui. O CISRG, que é o grupo 1556 dessa administradora. Aqui tem todas as características do grupo, quais são as ordens de contemplação. Então, por exemplo, eles priorizam sorteio e depois já priorizam um lance fixo de 15%. Depois um lance livre sem embutido e depois um lance livre com embutido. Aí esse grupo já rodou quantas assembleias? Esse grupo já rodou 18 assembleias. Aí vamos olhar como é que foi a última assembleia do dia 16/10. Um contemplado por sorteio, 1, 2, 3, 4 contemplado por lance fixo de 15. Então veja, aqui teve mais um contemplado, mas não tinha pagado a parcela até o vencimento. Então teve 5 contemplações por lance fixo de 15. Ou seja,
Você tem uma boa probabilidade de contemplar com lance fixo, sem que você fique só dependendo do sorteio ou que você tenha que colocar dinheiro no teu bolso. Aí teve mais 1, 2, 3, 4 contemplados, 5, esse aqui não pagou o lance. 5 contemplados por lance livre sem embutido, e aí aqui, ó, veja, os lance livre tá alto, a pessoa deu 63%, o outro deu 62%, e ainda teve os contemplados que podem usar o embutido. E essa administradora aqui permite que você use até 30% de lance embutido para pagar o teu lance livre total. Aí os caras aqui, ó, 75%. O outro aqui, 70%, não pagou o lance. O outro também contemplou com 70%, não tinha pagado a parcela até o vencimento. Um outro aqui, 69%, sendo 30% descontando da carta. O outro 68%, ou seja, no lance livre você não tem lucro vendendo a carta. Você tem que montar a estratégia de lance fixo. Então hoje, algumas administradoras como a HS e Cerelo, elas trabalham com um lance fixo ou em número de parcelas ou em percentual, mas geralmente, quando a gente transforma em percentual, isso fica algo próximo ali de 30%. A Servopa tem lance fixo de 15%. Então, quando você usa um lance fixo de 15%, sobra mais crédito para você vender. Esse é o jogo. E aí, sobra mais dinheiro, você tem mais lucro. Esse também é um ponto crucial para você analisar. Então, neste momento, a Servopa está melhor. Pode ser que daqui 2, 3 meses, alguma administradora lance um plano que fique melhor ainda do que esse da Servopa, para você conseguir, para você investir em consórcio. Mas a orientação principal é sempre busque um especialista. E aí eu vou deixar 2 convites aqui para você. Inclusive eu vou passar aqui a caso de 2 clientes nossos que investiram pela Servopa. Caso aqui de uma que investiu e teve 140 mil de lucro. Um outro cliente que é de Austin, no Texas, que teve 34 mil de lucro. Ele fez 4 cartas de 250 mil conosco na Servopa. E no nosso canal do YouTube lá da Rede Sul também tem N depoimentos de clientes que fizeram. E hoje a gente tem direcionado para a Servopa os clientes que querem fazer esses RG com a gente, porque, como eu disse, é que neste momento está mais favorável para o cliente. Se isso mudar ali adiante, vir outra administradora com planos melhores, a gente pode migrar e oferecer para os clientes outra administradora. Nós aqui no Grupo Rede Sul não temos conflito de interesse, não somos amarrados a nenhuma administradora de consórcio ou banco, diferente da maioria hoje das corretoras que só representam uma marca. Isso limita muito o trabalho delas, sempre tem um forte conflito de interesse. O nosso foco é no cliente. Então, se vir uma administradora que tem um plano melhor, a gente vai, com certeza, apresentar para vocês um plano que dê cada vez mais resultado e mais lucro para você, nosso cliente. Agora eu vou deixar esse convite aqui, vou passar aqui 2 depoimentos de clientes nossos e também vou deixar um convite. Eu gravei 3 aulas explicando tudo assim por dentro, os RG. Aqui eu não consegui detalhar tudo 100%, obviamente, mas aí eu vou deixar aqui na descrição 3 aulas para você assistir do RG e também um link para você solicitar uma assessoria com o nosso time, caso você queira se aprofundar e desenhar um cenário personalizado para ver como que você consegue investir, quanto que você consegue lucrar, quanto você tem de aporte por mês, para comparar com os investimentos atuais que você tem. Ou será que é melhor eu fazer consórcio? Será que é melhor eu aplicar em títulos de renda fixa? Uma coisa é certa, na poupança não é interessante você deixar seu dinheiro. Então tudo isso você tem orientação aqui do nosso time para montar uma carteira de investimento em consórcio. Se você já tem investimentos em mercado de capitais, você poder diversificar a tua carteira e conseguir fazer a alavancagem financeira. Se você guarda teu dinheiro na poupança, você poder diversificar também. Daqui a pouco você tirar da poupança, colocar em títulos de renda fixa como um Tesouro Selic, que é tão seguro quanto a poupança e você tem liquidez, só que rende muito mais. E também adquirir cotas de consórcio. E se você não guarda dinheiro em nada, se você não consegue poupar nem um centavo, o consórcio pode ser essa ferramenta extraordinária que, além de fazer você ter disciplina financeira, que vai chegar o boleto, você vai pagar essa tua parcela, ainda proporciona um ganho que, como vocês estão vendo aqui, em diversos cenários é muito acima das aplicações tradicionais do mercado, tá certo? Então vou me despedindo aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com os amigos, envie no grupo da família, no grupo dos amigos, gente que precisa ter essas informações. Já curte, já compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e se cadastra aqui, solicita uma assessoria com um dos nossos especialistas, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.